Ministro, esse gradualismo que o senhor coloca e essa comparação que o senhor fez do déficit primário do Brasil, esses países não têm o grau, esses países do sul global, vamos dizer assim, as economias que são comparáveis ao Brasil, né? Não adianta a gente comparar o Brasil com países desenvolvidos, não tem o nível de dívida pública que o Brasil tem, não pagam a taxa de juros, o senhor mesmo reconheceu, e aí não é a Selic, eu estou falando do juro futuro, que está elevadíssimo, e também não tem o nível de déficit nominal, ou seja, que é aquele que acaba arcando com a conta dos juros, além das contas, na casa dos 8,5% até 9%, como o Brasil. Dessas políticas todas que foram anunciadas pelo governo, especialmente as econômicas, a maioria delas vai ser descontada da regra fiscal. Esse modelo de exceções do cálculo da meta é que acabou minando a credibilidade do arcabouço fiscal. A minha pergunta é sobre qual é o arcabouço, qual é a regra fiscal que vai valer a partir de 2027, que vai objetivamente controlar o crescimento da dívida e reduzir o déficit nominal do Brasil. Primeiro, só, Thaís, que eu tenho uma pequena discordância que, assim, alguns países comparáveis a nós têm dívidas, sim, próximas às do Brasil. Claro que se você comparar assim, com o Chile, vai ter uma dívida menor, mas se você comparar com Índia, comparar com o México, a dívida não é tão diferente da dívida brasileira, dadas as peculiaridades desses países. Mas, de novo, o problema aqui existe. Nós pagamos uma taxa de juros no Brasil maior do que deveríamos pagar. Eu não tenho nenhuma dúvida enquanto a isso, tem algumas discordâncias em relação a alguns argumentos, que não estou dizendo que é seu, mas eu vejo de alguns economistas querendo empurrar uma solução fácil. De novo, não é isso. O que eu acho que a gente deve ter é uma regra de crescimento da despesa no país que fique abaixo da regra de crescimento do país e da regra de arrecadação, de modo que a gente vá conseguindo gerar superávites primários. Não dava para fazer superávit primário desde o começo. Veja, o superávit que foi alegado em 2022 pelo governo anterior, ele foi um superávit fake. Aquele superávit lá, empurrando o Fundeb mais 4 anos, tirando recurso de precatório. Aquilo foi uma bomba que foi colocada para frente. Nós estamos limpando as questões orçamentárias, trazendo transparência, e é claro que envolve debates difíceis, mas nós vamos ter que avançar para fazer um controle do aumento da despesa. Veja que é diferente do discurso fácil de dizer vamos cortar, vamos cortar. Nós temos que controlar o aumento, porque mesmo a regra do teto de gasto permitia um aumento com a inflação. Se a gente permitir um aumento com inflação, mais um reajuste menor do que o país cresce, do que o país arrecada, a gente certamente vai caminhar por um processo de superávit primário. Um superávit primário que não é traumático para a sociedade brasileira e para a política brasileira. Se a gente quiser insistir em erros do passado e com bala de prata, a gente vai ter de novo o processo de 22 em que você tem fake news, negacionismo, o que não é bom para o país. A gente precisa construir em cima do que tem dado certo. Vou pedir licença aos meus colegas aqui, só para eu não perder o gancho do ministro. Ministro, eu queria saber, esse arcabouço fiscal, esse mesmo dado que o senhor trouxe do crescimento das despesas, estivemos juntos no Roda Viva há poucas semanas, e o senhor mesmo disse que era preciso endereçar a questão das despesas obrigatórias. Elas são as que mais crescem e um dos motivos é exatamente a política do salário mínimo com reajuste real. Então, eu retomo a pergunta que eu lhe fiz para entender qual é a mudança que vocês estão dispostos a promover no arcabouço fiscal para que ele seja sustentável e promova, não com resultados fakes, como o senhor disse, sem exceções aos montes, como é o caso do arcabouço fiscal, e promova um equilíbrio e uma redução da dívida. Veja, as exceções que foram feitas no arcabouço, em grande medida, foram feitas à revelia da Fazenda ou contra uma posição da Fazenda, mas entendendo a dinâmica do país. De novo, não quero ser o dono da verdade aqui. Você tem uma questão de defesa, no mundo que está gastando mais com defesa, o Brasil está precisando, houve um consenso, não foi só o governo. O próprio Congresso Nacional entendeu isso. Uma questão de você ter exceções para o Rio Grande do Sul, quando você tem uma calamidade, foi uma comoção nacional. Então, houve entendimentos políticos, tratados na política como deve ser, para que houvesse essas poucas exceções. Eu não acho que exceções ao arcabouço fiscal sejam positivas, ao contrário, aqui dando razão ao que você está dizendo. O que eu acho é que o país precisa de produtividade, ganho de produtividade. E para isso a gente precisa abrir espaço para poupança privada, para investimento público, investimento privado, e a gente precisa sim controlar o crescimento do gasto obrigatório no país. Seja
tratando das políticas sociais para que elas sejam mais eficientes, seja revendo algumas indexações que são feitas, é preciso controlar o crescimento do gasto obrigatório, abrindo espaço para mais investimento, para mais poupança e ganho de produtividade na economia brasileira.